Shalom a todos. Gente, tá difícil até fazer live. O meu neto fica toda hora abrindo a minha porta. Eu sempre tranco a porta e eu esqueci. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Eu escolhi o Facebook, quando tem mais pessoas, pra gente falar, porque eu tenho visto muitas coisas estranhas acontecer no meio dos evangélicos, gente. Aqui eu não tô falando pregando pro mundo, não. Aqui é pros evangélicos. Aqui eu não estou pregando para o mundo, aqui é para os evangélicos, ok? O que eu comecei falando? Que eu vejo uma falta de sabedoria muito grande nos crentes, inclusive eu mesmo já agi com muita falta de sabedoria. Com 45 anos de crente eu já fui muito ingênua, ignorante. E às vezes eu fico observando assim as pessoas por aí, a forma com que elas ensinam. Gente, as pessoas, qualquer coisinha, elas vão chorar na internet. Qualquer coisinha, qualquer lutinha que um crente passa, ele vai chorar na internet. Meu filho, se você sente que você está certo e foi injustiçado, chora para Deus. Tem até uns louvores aí que fala, chora para Deus. Se você realmente sente que você está certa, chora para Deus, não vai para a internet querer justificar-se. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos galardão da terra, a gente já perdeu do céu. Se você vai para a internet com a intenção de receber um galardão da terra, de receber ai, que fulano vai ficar com dó de mim, ai, que ele vai me ajudar, olha quanto que eu tô sofrendo, ai, coitadinho de mim, que sou um crente que só queria fazer o bem e agora tô assim. Meu filho, você está recebendo galardão humano. Quando a gente recebe galardão humano, a gente perde do céu. Tá na Bíblia. Ok? Eu gosto de falar as coisas assim da minha cabeça, porque eu já li a Bíblia bastante. Eu teria que pegar uma lista, anotar lá todos os versículos. Mas a Bíblia fala que o que você dá com uma mão, para outra mão sua, não saber. Porque quem recompensa é Deus. Ok? Então, as pessoas estão assim, falta de maturidade, falta de sabedoria, falta de um bocado de coisa. Não estou nem dizendo que a pessoa está no pecado, ela não está no pecado, mas ela não tem sabedoria ainda, ela não tem experiência de vida. Então, quando ela sofre um choque, ela entra em desespero e vai para a internet chorar. Chora para Deus. Aleluia. Vamos chorar para Deus? Então, assim, gente, não adianta eu falar para você, igual eu escuto muitas pessoas falar, o que Jesus fazia no seu lugar? Jesus era 100% santo. Jesus morreu numa cruz. Então, para você usar o exemplo de Jesus, você tem que pensar em tudo isso. Que o nome de Jesus não é brincadeirinha, não. Ok? O Senhor Jesus, só depois dos 30 anos, ele começou o ministério dele. Depois que ele foi batizado e depois que ele passou por jejum de 40 dias, ainda sendo provado no deserto, sendo tentado pelo inimigo. Aí depois o Senhor Jesus começa a fazer o ministério dele. Não foi criança com 7 anos que começa a ganhar um monte de like. Não, gente. A criança não pode fazer? Pode, mas ela tem que saber que ela ainda é imatura. As pessoas têm que saber que ela ainda é imatura, que ela ainda não tem experiência, que lá depois, mais pra frente, ela pode cair, como muitos jovens caem. Um dia tá amando Jesus, no outro dia tá amando as trevas. Um dia tá dançando na igreja, cantando, no outro dia tá dançando no carnaval e cantando.
Gente, isso é espírito de confusão. Espírito de confusão. Como é que você vai ganhar uma pessoa para Jesus se você está fazendo a mesma coisa que a pessoa do mundo faz? Isso é espírito de confusão. Ah, mas Paulo falou. Paulo foi pro templo para procurar ganhar os judeus. O templo é um lugar muito sério, não era um campo de carnaval. Paulo tinha sabedoria para pregar, Paulo tinha experiência de vida, Paulo ficou no deserto um tempão falando com Deus. Não, ai, porque Paulo fez isso também vou fazer, porque Jesus fez isso também vou fazer. Você tem a experiência dele? Você foi aprovado como ele foi? Foi aprovado como o apóstolo Paulo foi? O apóstolo Paulo morreu, ele foi apedrejado, Deus ressuscitou ele. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, que é onde tem o trono de Deus. O apóstolo Paulo viu, não era só a fé que ele tinha, ele viu as coisas, ele, mas tantos outros que Deus mostra. Então, não se compare com as pessoas, não fica falando para as pessoas que ela tem que fazer isso, porque Jesus fez assim, você vai ter que fazer também, se a pessoa não estiver em santidade absoluta. Não fica falando que tem que ser igual ao apóstolo Paulo, se a pessoa não passou o que Paulo passou, gente. Aí o que a gente vê hoje? Um monte de pregadores mimados. Que enquanto tá recebendo like, tá tudo bem. O dia que o like acaba, começa a chorar na internet. O dia que o mal bate na família, que toda família já passou por problema, gente, não existe família perfeita, não. Ai, mas a mulher é pastora, os filhos dela, o marido dela. Ai, aquele homem é pastor, o filho dele. Gente, o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus falou, eu vim para pôr eu nem vou citar nome por nome aqui, que você já conhece. O Senhor Jesus falou, eu vim para pôr os da própria casa contra você. E você acha que tem que ser assim, tudo certinho, tudo bonitinho ali. A filhinha. Quando a mamãe, o filhinho tudo é pequenininho, a mamãe fala, vamos para a igreja, vai tudo bonitinho ali, a filhinha. Oxe, a fila, não é filha, não é. Fila um atrás do outro, quer dizer. Eu já peguei meus 3 filhos, fomos para a igreja, bonitinho, fomos para a marcha para Jesus, tudo bonitinho, bababá. Mas depois que eles fizeram 18 anos para cima, cada um foi decidir o que queria da vida. Ok? E o que eu posso fazer é clamar a Deus por eles. E depois, nesses 45 anos, meus filhos, minha filha mais velha tem 35 anos. Então, de 35 anos para cá, já aconteceu tanta coisa. Meus filhos já viram tanta coisa, escândalos nas igrejas, que eles falam, tá vendo, mãe? Tá vendo? E por isso, gente, que eu falo, meus filhos, busca Deus. E Deus vai colocar vocês aonde que for melhor. Eu não obrigo. Depois, até mesmo eu passar por algumas coisas, gente, eu não obrigo ninguém a ter que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não, gente, deixa a pessoa, ela e Deus. Deixa Deus falar com ela, deixa o Espírito Santo falar com ela. Avisa para ela que a vida de cristão não é fácil. Não é, mas eu oro, eu jejum, minha vida é correta. Sim, a sua, mas você pode falar pela sua alma. Pela alma do seu marido, você não pode falar. Enquanto seu filho é pequeno, está debaixo da tua autoridade, você fala por eles. Mas depois que ele sai debaixo da tua autoridade, o que você pode fazer é só orar por eles. Orar por eles. Orar por eles. Aí começa aquela choradeira, porque meu filho
Era de Deus, agora tá com o diabo. Gente, para com isso. Todo mundo tem uma parte do mal na vida. E se não matar aquela parte do mal todo dia, mas não é que você mata uma vez e fica morto para sempre. Lembra o apóstolo Paulo, o que ele falava? Eu esmurro meu corpo. É todo dia. O apóstolo Paulo tinha uma luta na carne. O apóstolo Paulo que é um homem santo de Deus. O apóstolo Paulo que nem casar quis para se dedicar só ao ministério. Ele falava que ele esmurrava a carne. A luta é grande, gente. Vigie, gente. Cuidado onde você vai, gente. Dependendo do ambiente que a gente tá, a nossa carne, ela se exalta. Ela se exalta. Vocês acham que eu não sou humana também? Vocês acham que eu nunca... Dependendo do ambiente que você vai estar, a sua carne vai se exaltar. Sabe? Então evita. Às vezes eu vou nas festas da casa dos meus filhos. Aí eu fico pensando, nossa, parece que eu já tô falando coisa que não devia. Nos meus filhos, eu já tenho que tomar cuidado. Imagina lá fora no mundão. Ok? Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos saber que esse mundo não vai alisar, o verdadeiro cristão não vai ser alisado por esse mundo. E se o cristão está sendo muito alisado por esse mundo, ganhando muita bajulação, cuidado, você pode estar longe de Deus. Achando que está perto, está longe. Cuidado. Ok, gente? Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Quando eu vejo mulher crente, pastora, cantora e não sei o quê, que vai pra internet chorar porque foi magoada, porque falou mal de mim, porque eu só queria pregar o evangelho. E você acha que só pregar o evangelho é fácil? Você acha mesmo? Não te ensinaram a verdade. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro, não vai lá, Pedro. O Senhor Jesus sabia que Pedro não tinha maturidade, não tinha preparo para ir ali. Mas Pedro temou e foi e negou Jesus. Depois que o Senhor Jesus subiu, ele falou, fiquem em Jerusalém. Fique ali naquela casa que vocês estão se reunindo. Fiquem ali. Fique ali, jejuando, orando, até que do céu derrame sobre vós o poder. Aí serei minhas testemunhas por todo mundo. Ok? Eles obedeceram. Pedro, depois de ter dado aquela mancada de negar Jesus, Pedro já começou a ficar com medo. Não, se o mestre falou que era pra gente ficar aqui, vamos ficar aqui. Quando foi dia de Pentecoste, veio o revestimento do Espírito Santo. Pedro se encheu tanto do Espírito Santo que saiu pregando a torta direita. Pedro não estava nem se matava ele ou não. O apóstolo Tiago foi morto por aquele povo de Jerusalém. Deus deu livramento para Pedro. Pedro, a cadeia abria, soltava ele. O anjo vinha buscar. Pedro estava ali vivendo sobrenatural, mas por quê? Porque ele tinha aprendido que quando o mestre fala não, é não, e quando o mestre fala sim, é sim. Ok? Então não vai nessa onda dos outros. Não vai nessa onda. Ah, vamos lá pro carnaval pra gente ganhar umas para Jesus. O ano seguinte, os cantores gostam tudo lá no mundão desviado, seguindo até outras religiões contrárias ao que a Bíblia ensina. Ok? Mas não é só eles, não é só cantores gospels, é também pastores, pastoras, gente, é tanto escândalo, tanto escândalo, tanto escândalo. E não adianta ir pra internet chorar. Ai, eu sou tão pura. Pura é Jesus. Ele é puro. Nós já nascemos no pecado. Quando Adão e Eva comeu do fruto, já foi pro nosso DNA.
E nós precisamos do Senhor Jesus para nos purificar, o sangue de Cristo nos purificar. Nós precisamos de estar revestido do Espírito Santo, nós precisamos lutar contra a nossa carne, nós precisamos discernir o que é sentimentalismo da alma e o que é espírito atuando. Muitas pessoas atuam no sentimentalismo da alma, achando que é o espírito atuando. Ok? Às vezes não é. Sentimentalismo de alma também não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo, não. O Senhor Jesus falou várias vezes, não ande porque você vê. Não ande porque você vê. Às vezes você acha que a pessoa está certa e ela não está. E às vezes você acha que ela está errada e ela está certa. Observe isso. Ok? Então eu fui aprendendo com a vida. A vida foi me ensinando. É muito tempo de crente, gente. Conheci muitas igrejas diferentes. Muito. Ok? Vi famílias que ali os filhos tudo pequenininho, tudo bonitinho, santinhos na igreja, com o papai e com a mamãe. Passou de 18 anos, alguns viraram traficante, outros viraram sexo, outros viraram não sei o que, outros viraram não sei o que. Então, é muito fácil, quando tá todo mundo pequenininho ali, bonitinho, na igreja, é muito fácil falar mal da vida dos outros. Espera teus filhos ficarem adultos. E mesmo que eles ficarem firmes com o Senhor, não seja arrogante. Agradeça ao Senhor dia e noite por isso. Ok? Agradeça ao Senhor. Ok? Ai, eu só fui ali pregar o evangelho e agora estão me apedrejando. E você acha que pregar o evangelho é qualquer coisa? Se você vai pregar o evangelho, como realmente ele é santo, você vai ser discriminado por algumas pessoas, ou por umas ou por outras. Às vezes as pessoas ali do teu lado não te discriminam por respeito, mas o inimigo levanta outros. Vamos amadurecer, crentes, vamos. Principalmente essa juventude que virou tudo cantor gospel. Os que são profetas já de criança. Ensina a maturidade para eles, ensina para eles como que é a vida. Porque senão, quando vir as tribulações, eles vão desviar e vão para o mundão. Ensina, você que é pai, você que é mãe, você que é pastor, você que é líder. Ensina para as pessoas que têm luta. Ensina para as pessoas que têm luta. E que para fazer o que Jesus fazia, você tem que estar preparado para morrer como ele morreu. Você tem que estar preparado para ser injustiçado como ele foi. E você tem que estar preparado em oração e jejum como o Senhor Jesus era. Ah, então vou lá para Paulo, né? Porque Paulo falou, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo nem exigiu que a gente fosse igual a Cristo, porque Paulo sabia que a coisa era muito séria. Apóstolo Paulo, ele era um judeu. As coisas para o judeu sempre foi muito séria, sempre foi muito duro. Não tinha esse negócio de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Não tinha. O Senhor Jesus pregou bem duro para o povo dele. Ok? E Paulo viu aqueles gentios tudo ali, sem conhecimento. Paulo falou, sede meus imitadores. Paulo nem exigiu que os gentios fossem imitadores do Senhor Jesus, porque ele sabia que para imitar o Senhor Jesus a coisa é muito séria. Paulo imitou o Senhor Jesus. E veja a vida de Paulo. Ele imitou o Senhor Jesus, mas veja como ele sofreu. Veja como ele sofreu. Ele falou, amém a mim. Ok? Então, hoje em dia, todo mundo acha que levantou a mão, tá salvo. Não preciso fazer mais nada, já tô salvo. Vivo uma vida de qualquer jeito. Gente, não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que o Evangelho ensina. Não é. Cuidado com a igreja que fala que só levantou a mão, já tá salvo, não precisa fazer mais nada. Fuja dessas.
Uma vez eu estava numa igreja e eu ouvi o pastor falando: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Como se Jesus fosse assim, dada a bandejada. Salvação em Jesus é uma coisa muito preciosa, muito preciosa, muito preciosa. E a pessoa tem que ela buscar, ela, não é eu falar para ela, levanta a mão que você tá salvo. Não, você tem que ensinar a pessoa a buscar Jesus. Você tem que falar para ela, invoca o nome do Senhor Jesus dentro de você, para você ser salvo. Isso você tem que ensinar. Invoca o nome do Senhor Jesus dentro de você, para você ser salvo. Não é levanta a mão que já tá salvo, não precisa fazer mais nada. Não, fuja dessas igrejas. Fuja, porque não foi assim que o Senhor Jesus pregou. Vocês querem saber o exemplo de pregação? Observa as de Jesus. Quer saber um exemplo de pregação? Observa que os apóstolos pregaram. Pedro, Paulo, Estevão, que foi morto pregando. Minha garganta está com a seca. Quer saber exemplos de pregação? Não vai atrás do ministério ABC, não. Tem um monte de igreja cheia de doutrina de homens e não segue as doutrinas da Bíblia. Você quer doutrina bíblica? Observe como Jesus ensinava, observe como os apóstolos ensinavam. Essa é a doutrina da Bíblia. O resto eu não posso provar nada e não posso tomar como meu exemplo. O que eu posso tomar como meu exemplo é a Bíblia. É a vida de Senhor Jesus de Nazaré e a vida dos apóstolos. Observe. Pode ser igreja liberal, pode ser igreja que proíbe tudo. Coloca ali, o espelho é a vida do Senhor Jesus e a vida dos apóstolos. Coloca ali no espelho e vê se está igual. Ok? Eu vos deixo aqui porque eu preciso tomar água. Ficam todos na shalom, shalom.